Olá, pessoal que está acompanhando o nosso Cena Legislativo, seu programa semanal de debates que realmente importam e impactam o cenário legislativo democrático em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil como um todo. O nosso Cena Legislativo está nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, e hoje o nosso convidado é uma figura de debate, o deputado Bruno Pedrosa, a quem eu agradeço desde já a atenção, o tempo, que eu sei aí da sua agenda. E obrigado por estar aqui com a gente, por estar aceitando o espaço aqui da imprensa, por estar dialogando com a gente e falar um pouco sobre seus projetos, ações e perspectivas. A gente que agradece, primeiramente, cumprimentar todos os internautas, todos que acompanham nosso Cena Legislativa, a TV Câmara. É um grande prazer estar na sua presença, Cleiton. A gente que acompanha sempre suas análises de ciência política, a gente acompanha e sempre parabeniza. Então, muito feliz com o convite, muito grato por poder participar e falar um pouco das nossas ideias para o povo fortalezense e cearense. Que bom. O deputado Bruno, eu vou chamar de Bruno agora, daqui para frente, ele tem várias atuações, várias atividades e tem um mandato aí muito produtivo. Eu vou começar falando e vou pedir para que você fale um pouco, Bruno, sobre a Frente Parlamentar de Energias Renováveis. É um tema mais do que atual, um tema que o governador Elmano de Freitas vem apostando nos últimos anos. É uma pauta que está presente nas discussões internacionais, é o grande debate. E aí você traz essa discussão para a Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece aqui, mostrar um pouco aqui do relatório consolidado da Frente Parlamentar de Energias Renováveis de 2024 a 2026. Esse relatório, ele condensa toda a discussão, não é, deputado? Tudo que foi trazido em termos de recomendações, de alinhamentos dessa frente. Eu queria que você falasse um pouquinho o que foi essa frente parlamentar, em que ela avançou, e aí eu vou ser ainda mais provocativo. O que é que falta para o nosso estado do Ceará avançar ainda mais quando se fala em energias renováveis? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria... Esse trabalho relatório consolidado foi justamente para desmistificar que o trabalho, a atividade parlamentar não entrega resultado para a população. Nós entregamos resultado prático, nós entregamos resultado na geração de emprego, na geração de renda da população. Nós viabilizamos investimentos da ordem de mais de R$ 1 bilhão de investimento em energia renovável na frente parlamentar, em parceria com o governador Elmano, principalmente com o nosso setor produtivo, que acredita no povo cearense, que acredita no solo cearense. E nós viabilizamos um investimento de 800 milhões no município de Jaguaruana. São 500 hectares de placas solares, 250 megawatts produzidos. E em diversos outros municípios, isso nós estamos falando de geração centralizada, na geração distribuída, que é até 5 megawatts, na baixa tensão, nós também viabilizamos, junto à ANEEL, junto à Enel, mais de 20 municípios contemplados como Caridade, Canindé, Solonópolis, Nova Russas, Ipu, Santa Quitéria, São Benedito, foram municípios contemplados com essas obras, onde geraram empregos e geraram renda para a nossa população cearense. Esse foi o grande objetivo. O objetivo da Frente Parlamentar foi fazer a ponte, viabilizar com o setor produtivo essas ações junto às dificuldades com a Enel, que muitas vezes, na hora de conectar a usina, na hora de fazer um reforço de rede, tudo isso precisava de uma articulação política. Eu sou membro hoje do COEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, membro titular, e lá no COEMA nós apresentamos e aprovamos o EIA-RIMA de diversos projetos. O EIA-RIMA do município do Icol, o EIA-RIMA do município de Jaguaruana, o EIA-RIMA do município de Russas. Tudo isso viabilizou, somente nesses 3 empreendimentos, quase 3 bilhões de reais de investimento. Foram mais
de 5 mil a 6 mil empregos diretos durante essa construção. Então, a frente parlamentar foi uma forma de mostrar para a população que cobra do seu deputado entregas reais, entregas de resultado, né? Emprego, renda e investimento para a população. Dizer que debatemos diversos outros temas, a própria questão do TikTok, né? O TikTok hoje, junto com a Casa dos Ventos, 3 bilhões de investimentos lá no Porto do Pecém, onde o maior investimento privado da história do Brasil, Cleiton. Sim. 200 bilhões de reais, onde o presidente Lula, o ministro Camilo, o governador Elmano estiveram junto ao TikTok em Nova York, no evento da ONU, para assinar o memorando de entendimento, onde a FIEC tem que convidar o setor produtivo para dizer, pessoal, nós vamos fornecer, nós precisamos de tanto fornecimento que agora nós precisamos saber quem é que vai fazer terraplanagem, quem é que vai fazer fundação, quem é que vai fazer os seus... o fornecimento de equipamentos, de mão de obra, de serviços. Então, olha a magnitude dessa obra. Também encontramos desafios, Cleiton. O curtailment é um desafio. Hoje, o Operador Nacional do Sistema obriga que algumas usinas cearenses cortem a sua produção. O governador está muito atento a isso. O setor produtivo está nos cobrando uma solução para esse problema. O governador viabilizou junto com a Axia, a antiga Eletrobras, um investimento de 4 bilhões de reais em novas linhas de transmissão. Esse é o caminho que nós podemos caminhar. Eu acho que nós Esse é o grande desafio, Bruno? Esse é o grande desafio. A distribuição. A distribuição. Esse é o grande desafio. Quanto mais linhas de transmissão nós tivermos, mais investimento nós vamos poder ter e mais energia nós vamos poder escoar para todo o Brasil. Também, eu acho que tem que ser transparente para a população. O Sudeste criou uma taxa, um sinal locacional, onde a distância de onde era produzida essa energia ficava mais barata ou mais cara. Então, no momento em que o Ceará, o Nordeste, se torna exportador, vamos dizer assim, para outros estados de energia produzida, foi criada-se essa taxa. Então, o lobby, a política, o lobby de grandes empresas, inclusive multinacionais, transformam isso numa dificuldade do setor e que a gente tem trabalhado para solucionar junto ao governo federal. E para finalizar sobre a frente, acho que a medida provisória 1304, que ia dificultar o Congresso Nacional Brasileiro, a cada dia mais ele nos decepciona. É a PEC da blindagem, são projetos de lei absolutamente jabutis, com jabutis, como o nome diz, né, embutido ali nos seus artigos. Então, a gente fica muito decepcionado com esse Congresso. Acho que a gente tem, claro, não podemos generalizar. Temos congressistas, deputados federais que são trabalhadores, que entregam resultado. Porém, é impressionante como o Centrão se posiciona de uma forma onde dificulta o desenvolvimento do nosso país, dificulta pautas importantes, onde o presidente Lula encontra dificuldades para aprovar determinadas matérias. A isenção do imposto de renda demorou um ano e meio para ser aprovado. Isso é um absurdo, Cleiton. Então, da mesma forma da isenção do imposto de renda, a PEC da segurança pública, onde o presidente Lula envia um projeto para o Congresso Nacional, colocando de 40 a 60 anos a pena para as prisões para os líderes de facção criminosa. Portanto, foi mais um ano e meio para ser aprovada a PEC da segurança pública. Então, isso inviabiliza, a busca pela a busca para inviabilizar um governo. Só que esse governo é o governo de todos nós brasileiros. Aquele que gosta do Lula e aquele que não gosta do Lula. Aquele que gosta do Bolsonaro e aquele que não gosta do Bolsonaro. Portanto, finalizando, a medida provisória que o presidente Lula colocou, onde até as pessoas que consumiam até 80 kW terão tarifa zero na energia, a tarifa social de energia elétrica. Isso é uma grande conquista, onde nós aprovamos, né, lutamos ao Congresso para que fosse aprovado. E da mesma forma, para o setor, havia um jabuti, onde encareceria 20% em 20 centavos por real cada quilowatt de novas usinas construídas. E nós lutamos junto com o líder Guimarães, junto com os deputados, né, todos os deputados Zé Ayrton, enfim, todos os deputados que nós buscamos trabalhar para que fosse derrotado esse artigo
salvo engano, 416F, alguma coisa, ou 41F, dessa medida provisória, que tinha sido feita uma emenda, e nós conseguimos derrotar esta emenda da medida provisória, que fez com que o setor cearense, aquele pequeno construtor, que nós chamamos de integradores, os pequenos integradores da geração distribuída pudessem continuar colocando placas nos telhados, diminuindo o custo das famílias e diminuindo o custo das empresas, dos comércios. Então, foi uma frente de muita alegria, de muitos resultados, Cleito, e nós mostramos que o deputado pode ir muito mais à frente do que apenas legislar e fiscalizar, mas de entregar, de fato, resultado para a população cearense, bilhões de reais de investimento, milhares de empregos gerados, e nós entregamos esse relatório junto com o presidente Romeu Aldigueri, mostrando todo o nosso trabalho em prol da economia, do desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Deputado, você mencionou agora o presidente Lula, e eu lembrei um ponto importante. O presidente ele vem travando uma verdadeira cruzada a nível nacional com relação às bets, né? Isso está muito presente no discurso dele. Ele já condenou as ações, o endividamento. E aí, aqui no Ceará, você vem travando essa luta também aqui no Ceará, e tem uma argumentação interessante. Queria que você falasse um pouco como é que você vê esses jogos aqui no estado, né? O impacto desses jogos para a vida econômica, social, e qual é o seu projeto, que você falasse um pouquinho, antes de começar o programa, a gente conversou, mas muito rápido, queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto. Eu lembrei, quando você falou do Lula, eu lembrei do Lula porque em um discurso dele recente, ele mencionou com muita ênfase a luta que ele vai buscar, né? Ele vai travar e já está se articulando, porque ele já tem dados informando o nível absurdo de endividamento da população brasileira com relação a esses jogos. Exatamente. Primeiro dizer que é um absurdo que, novamente, o Congresso aprove a possibilidade que haja bets no Brasil. Acho que isso, a nossa tradição, né, católica, a nossa tradição cristã, contra os jogos, contra os vícios, tudo que possa levar para uma sociedade mais deteriorada, a gente sempre lutou historicamente no nosso país. E também por lobby se encontra aprovado no Brasil as bets. Primeiro dizer que essas plataformas, muitas delas internacionais, seja dos Estados Unidos, europeias, seja de Mônaco, seja de Andorra, de Montenegro ou de onde quer que seja, mas a gente viu a multiplicação dessas bets brasileiras, né? Primeiro dizer que bet não gera emprego. Então, ela foge da economia real, ela foge da nossa economia do dia a dia. Ela é uma venda de uma falsa esperança de que aquele cidadão possa ser contemplado com uma vitória, né, de um time de futebol, ou de um cavalo, ou de uma vaquejada, ou de algo nesse sentido. Dizer que nós absolutamente apoiamos o esporte em todas as suas frentes. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte eu que venho do esporte, né, participei de Jogos Escolares Cearenses, Jogos Escolares Brasileiros, Taça Brasil, né, fui campeão cearense de futsal com o Colégio 7 de Setembro, né, fui campeão do Nordeste, tentei ainda ali dar uns primeiros passos no futebol profissional, né, joguei no Guarani de Sobral, fui das categorias de base Fortaleza, seja vaquejado, o esporte é vida. Porém, as apostas não são. E dizer que nós apresentamos o número hoje, 37 bilhões de reais de faturamento em bets no Brasil. O orçamento do governo do estado de Ceará é 45 bilhões de reais. Com folha de pagamento, com todo o poder de investimento, com todas as políticas públicas, nós totalizamos 43 bilhões de reais de orçamento, a nossa LOA.
e as bets faturaram 37 bi. Então você vê o tamanho, é como se fosse toda a economia do estado do Ceará, todo o orçamento do governo do estado do Ceará. Isso. Dessa forma, esse dinheiro está saindo da mão de muitos, principalmente os mais pobres, e indo para a mão de poucos, muito ricos. Então isso está trazendo ansiedade, isso está trazendo problemas de saúde mental, isso está trazendo término de casamentos, porque se torna um vício realmente compulsivo. Então nós apresentamos um projeto de lei na Assembleia onde nós estamos buscando, de forma constitucional, na competência legislativa do deputado estadual, para que nós possamos, de várias formas, regulamentar essas bets. Sim. Quem está apostando, se as pessoas... Isso o projeto de lei determina que essas plataformas possam mostrar. Tem algum menor apostando? Quem são os RGs e CPFs que estão mostrando? Quem são aquelas pessoas que estão tendo problemas de saúde mental, enviando relatório para a Secretaria de Saúde? Na realidade, nós queremos inviabilizar que as bets possam existir no estado do Ceará. Porque isso é vergonhoso, né? E às vezes tem uma dificuldade das pessoas falarem isso, porque tem muita gente com muito dinheiro envolvido nessa questão. Porém, a gente tem que ser claro que isso está tirando dinheiro da economia real. Aí o PIB está impactando o crescimento do nosso PIB no Brasil, Cleito. Isso. Então isso é surreal, é irreal. Portanto, dizer que nós nos posicionamos desta forma, nós não queremos fazer cavalo de batalha contra pessoas, né? Você vê o caso do MC Rian, do MC Pose do Rodo, sendo preso com movimentações financeiras de 1 bilhão de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas lembrando que as bets, o jogo do Tigrinho, que era feito por eles, tirando o dinheiro das pessoas, que aquela estilo de vida com Ferraris, com Lamborghinis, um estilo, um nível de consumo absolutamente irrealista para a nossa juventude e para a realidade brasileira, sendo vendida pelo jogo do Tigrinho, que aquela música, que aqueles shows, na realidade, era uma fachada para lavagem de dinheiro da criminalidade. Portanto, é só para dizer que nós somos contra as bets, nós queremos que o nosso estado seja um estado onde as pessoas tenham saúde mental, que elas fujam do seu endividamento por causa de jogos, né, por causa de jogo de tigrinho, por causa de futebol, por causa né, de vaquejada, no sentido de apostas. Sim. Portanto, nós estamos muito firmes nesse posicionamento. A gente sempre pensa muito antes de apresentar um projeto. Você me conhece há muitos anos, eu estou no meu 3º mandato. Nós não somos... nós não estamos em busca de likes, nós não estamos em busca... projeto de indicação? De lei. Projeto de lei. De lei. Nós não estamos em busca de likes nem de visualizações, que nós estamos em busca de uma sociedade cearense melhor, mais equilibrada, mais humana, com mais fé em Deus, com mais solidariedade, fraternidade, com mais igualdade, que esses são os valores que historicamente nossa nação, nosso país, como verdadeiros patriotas, acreditamos. Perfeito. E eu não poderia trazer o deputado Bruno Pedrosa aqui no Centro Legislativo e não deixar ele falar um pouco sobre a conjuntura, né? A gente está num ano eleitoral e aí os movimentos estão se acirrando, as articulações elas estão se consolidando e a gente tem aí tudo indica, deputado, que a gente tem aí uma disputa que vem a ser polarizada, né? Entre o governador em busca da reeleição e o que tudo indica, pelo menos a preço de hoje, é uma candidatura de oposição liderada pelo ex-ministro Ciro Gomes. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse movimento de conjuntura? Como é que você vê a avaliação do governador Eumano de Freitas, que, para quem acompanha as pesquisas como eu, desde o final do ano passado, vem numa lógica de melhoria de avaliação de governo, desde outubro do ano passado até a última que eu vi, a gente tem uma crescente de melhoria de avaliação de governo. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário
de polarização aqui no Estado e sobre a avaliação do governador. E aí você conhece, você acompanha e defende o governo na Assembleia, então ninguém melhor do que você para fazer essa explanação e exposição. E que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, como é que você vê a projeção para o governador, para a oposição, em termos de cenário eleitoral? Bem, primeiro dizer que aqui falar da nossa... mandar um abraço para minha esposa, Maria Tereza, para meu filho José. Né, dizer que a gente faz parte... Né, eu sou muito católico, Cleiton, e fazemos parte do grupo do Novo Caminho, né, inclusive da tia Helena Serpa, que é a esposa do Egídio Serpa, né, que também é jornalista. Eu sou consagrado à Nossa Senhora. E todas as ações políticas que a gente vai fazer, os projetos, a gente sempre pede muita luz, pede sempre muita sabedoria para Jesus e para Nossa Senhora, para que Ele possa mostrar o caminho certo que nós possamos avançar para a sociedade cearense. Segundo, falar um pouco dessa parte política nacional, inclusive, mas eu queria fazer uma lembrança para as pessoas, você que acompanha tão bem a política cearense. Deputados da Assembleia foram para os Estados Unidos defender a eleição do Donald Trump em 2000, 2 anos atrás. O Trump está 1 ano e 8 meses de mandato, 1 ano e meio de mandato, algo assim. Todos eles se posicionaram a favor da extrema-direita, todos eles se posicionaram defendendo Trump, como, né, inclusive se abraçando com bandeira americana e não com a bandeira brasileira. Deputados estaduais e deputados federais cearenses da extrema-direita, do PL, né, como deputado Carmelo, como deputado André Fernandes, por exemplo. E nenhum deles se posicionou quando os cearenses foram extraditados dos Estados Unidos para Fortaleza, chegando algemados. O que é que eu quero dizer com isso? Se estavam ilegais, tem que ser extraditado, mas respeitados os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos. Chegávamos acorrentados pelas mãos, pelos pés. Depois o Donald Trump vem com uma tarifa de 50% na indústria cearense, dos pescados, das lagostas, da indústria de calçados, do aço cearense. Isso. Né? E nenhum deputado do PL se posicionou defendendo o povo cearense. Ainda todos mudos, calados, e dizer que nós defendemos, o governador Elmano defendeu, reunindo a Federação das Indústrias, buscando reduzir impostos, buscando fazer medidas, subvenções, para que a indústria, naquele momento de tarifaço, pudesse ter a sua reação e a sua permanência na sua capacidade produtiva. Né? Presidente Lula, da mesma forma, soberania brasileira respeitada, aguentou a trancos e barrancos, muitos daqueles que queriam se vender, queriam negociar com uma tarifa que não era para ser negociada. Era uma tarifa apenas por ideologia. É isso que ideologia traz de ruim para uma sociedade. É colocado quando chega na vida real e se esconde o que vai acontecer, que é o desemprego em Sobral, na Grendene, o desemprego lá em Quixeramobim. E os deputados do PL, os deputados da extrema-direita defendendo Donald Trump, como até hoje, como Eduardo Bolsonaro ainda está morando nos Estados Unidos. Vem a guerra do Irã. Mais uma vez, a gasolina aumentando, o diesel aumentando, por causa de uma decisão daqueles... E cadê os deputados que defenderam o Trump lá na Assembleia com a bandeira dos Estados Unidos abraçado? E agora a sociedade brasileira como um todo está sofrendo essas escolhas. Esses apoios têm que ser lembrados para a população. E, por fim, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde. Detalhe, na guerra do Irã, o presidente Lula negocia com as distribuidoras, que foi privatizada pelo governo Bolsonaro, a BR Distribuidora, que hoje é a Viper, que não tem nem coragem de mudar o nome. Continua Posto BR, porque quer misturar com os postos que são realmente da Petrobras. E o presidente reduz PIS/COFINS, luta
com os governadores para fazer um ajuste do ICMS das distribuidoras para que não tenha impacto na nossa população. E, por fim, o hidrogênio verde. O Donald Trump volta com a política do carvão, com a política da retomada dos combustíveis fósseis e a janela de oportunidade que o estado do Ceará tinha para ser, talvez, a energia renovável do mundo, que é o hidrogênio verde, acaba voltando, dando um passo para trás com a Alemanha, com a Bélgica e com a Holanda, onde tomam uma decisão política de não avançar, inclusive com a guerra da Ucrânia. Portanto, vindo aqui para a nossa política, primeiro, o presidente Lula apresenta o projeto do fim da escala 6x1. Importante, tem dado maior índice de produtividade nos países onde a escala 6x1 tem acabado, tem gerado, inclusive, mais empregos, tem tido mais lazer, mais tempo para estudar por parte da população. Isso tudo vai agregando valor com o passar do tempo. Hoje, o presidente Lula anuncia o FGTS para ir em cima do endividamento das famílias. Extremamente relevante. Inclusive, tinha que ter sido feito há mais tempo. Tentamos o desenrola, mas, infelizmente, o endividamento das famílias é algo que permanece e permeia a sociedade cearense, a sociedade brasileira, e nós temos que ter políticas públicas para lutar contra o endividamento, para aumentar o crédito, o consumo das famílias. E para finalizar, voltando agora para o governo Elmano, o que o nosso governador Elmano e o presidente Lula prometeram, e o ministro Camilo e nós que fazemos parte da base, era mais desenvolvimento para o Estado. E é o que nós estamos tendo. Nosso PIB crescendo acima da média nacional, 6%, enquanto a média nacional 2,3%. Inclusive, no primeiro ano do presidente Lula, mais do que 3%. Precisou passar 12 anos para que pudesse voltar novamente a economia crescer 3% do PIB. Porém, o governador Elmano tomou uma decisão política de construir mais 128 escolas de tempo integral para aquele jovem que mais precisa lá no sertão cearense. 1 bilhão e 500 milhões de reais de investimento. Ele podia ter escolhido construir qualquer coisa. Mas a gente sabe que a educação é a única forma que a gente transforma o futuro de todo o interior, de toda a periferia do jovem cearense. Então foi uma decisão política e essas escolas serão inauguradas e 100% dos jovens no nosso estado terão escola em tempo integral. Ainda em 2026. No final de 2026 e no primeiro semestre de 2027. Né? A importância de ter o presidente Lula junto. Sem o presidente Lula e o ministro Camilo, nós não poderíamos construir estas escolas. O custeio dessas escolas, 5 laboratórios, química, física, biologia, inglês, né? Física. Portanto, esse é o caminho que você sabe muito bem, sim, que permeia o crescimento econômico, é o que a China fez 10, 15 anos atrás e que o Brasil tem que buscar fazer. A quantidade de engenheiros que nós temos que formar, porque a gente possa... Você sabe muito bem, Cleiton, você é um homem muito inteligente, a tecnologia é que faz, ciência e tecnologia, o investimento em pesquisa e desenvolvimento que vai gerar que nós possamos agregar valor na nossa cadeia econômica, não é isso? Então, na saúde, nós temos os 3 novos hospitais. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu estou falando as pautas positivas do que nós acreditamos. Estamos terminando o Hospital de Crateús, ordem de serviço do Hospital do Maciço do Baturité, 230 milhões de reais, Hospital do Iguatu novo, o sofrimento que a minha mãe teve câncer de mama. Minha mãe hoje vereadora de Fortaleza, assumiu, vereadora Adriana Pedrosa. Minha mãe teve câncer de mama. A gente sabia o que era o sofrimento das pessoas ter que vir doentes, psicológico abalado e ter que vir fazer radioterapia e quimioterapia em Fortaleza. Hoje nós fazemos em Sobral, fazemos em Crateús, fazemos em Quixeramobim, fazemos em Limoeiro. Isso foi uma opção política do governador Elmano. O governador Elmano acaba de anunciar mais 250 milhões de reais para o custeio do hospital da UES, com o nosso ministro, o Alexandre Padilha, presente. Sem o presidente Lula, não tem condições de um hospital do tamanho da UES funcionar com seus 850 leitos. Da mesma forma, infraestrutura. Duplicação da BR-116, que nós conseguimos agora, já está todo vapor, uma obra importante, uma obra de concreto, né?
extremamente importante para o Vale do Jaguaribe, para a produção de frutas, inclusive que foi afetada pelas tarifas também do Trump. A Transnordestina, investimento de quase 15 bilhões de reais, onde vai proporcionar o Porto Seco de Quixeramobim, onde vai proporcionar o novo... questão da carne do Iguatu, onde vai ter fugiu aqui o memória o nome da empresa, vai se instalar para que vai potencializar a pecuária na região centro-sul do estado do Ceará. Certo? Então, a Transnordestina, junto com duplicação do eixão das águas, a finalização do cinturão das águas, que está com 96%, 97%. Nós somos referência na segurança hídrica. Portanto, o governador Elmano bateu o volume de 4 bilhões e 500 milhões de reais de investimento. Salvo engano, foi 10% a 12% da receita corrente líquida do nosso estado. Mas em volume, em valores nominais, foi o maior investimento da história, 4 bilhões e 500 milhões de reais de investimento. Na saúde, na educação, na infraestrutura do nosso estado. E é isso que a população quer, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, alcançarmos o bem-estar social que tantas pessoas querem. Agora, para finalizar, nós temos um desafio na segurança pública. Agora, obviamente, você viu ontem no Rio de Janeiro um policial militar executou um cidadão na rua. Você viu no Rio de Janeiro, os turistas subindo o morro do Vidigal para fugir de bala perdida. É governado por qual partido? PL, Partido Liberal. São Paulo, foram mortos diversos comerciantes e turistas na semana passada, retrasada, em São Paulo. Os assaltos, cordões, celulares, passando em rede nacional, no Jornal Nacional e no Fantástico. Quem é o governador de São Paulo? É da esquerda, é do PT, é do Lula? E por quê? Então, eu fico muito triste com um aspecto da política. É o único que me deixa triste. Porque nós temos que ser resilientes. O povo cearense é resiliente. O povo cearense é inteligente. O povo cearense tem sabedoria na escolha que faz politicamente na sua vida. O que nós tínhamos de mais difícil na nossa vida, que era sol, vento e terra improdutiva, hoje se transformou no nosso crescimento econômico, na nossa roda econômica. Então, eu acho que o que me deixa triste na política é esses deputados, esses parlamentares, e às vezes até no majoritário, mas ainda não aconteceu, mas por pouco em Fortaleza, onde um marketing bem feito, uma música bem feita de campanha, onde a quantidade de views... O deputado André Fernandes foi botar o lixo na calçada da prefeitura de Fortaleza. Isso num país sério, o cara não era reeleito mais a nada. Então nós temos que mostrar, nós temos que lutar, nós temos que defender o que nós acreditamos. Portanto, ver que as dificuldades, os desafios que nós temos na segurança pública, a juventude, e aí vem o presidente Lula com a PEC da segurança pública. Agora todos sabem que quem for para a facção criminosa vai pegar 40 anos de cadeia. Né? Acho que esse regime de progressão de pena tem que ser sempre avaliado no nosso país. Não é possível a pessoa mate alguém e 2 dias depois está solto e pagar uma fiança de 5 mil reais, porque é réu primário. Então, esses aspectos do Código Penal, por isso o Congresso Nacional nos envergonha mais uma vez. Então, eu acho que temos diversos nomes novos para a Câmara Federal, o presidente Romeu Aldigueri, deputado Fernando Santana, tantos nomes, repito, sem generalizar, né? Nós temos grandes deputados, porém, nós não podemos aceitar que os deputados do TikTok estão sendo os mais votados do estado do Ceará, porque as pessoas não acreditam na política. Mas tudo isso que nós conversamos aqui, Cleito, para finalizar, foram decisões políticas. Veio da política. A política norte-americana, a política europeia, política hoje, por exemplo, do Oriente Médio, tudo, os resultados vieram da política. Opções políticas dos seus líderes. E a gente tem que ter muita responsabilidade das decisões políticas que tomamos. E eu tenho muito orgulho hoje de fazer parte de um projeto liderado, né, ao lado do governador Elmano, com o nosso ministro Camilo, com a experiência e o trabalho do senador Cid Gomes, fazendo aí
esse triunvirato romano, né, cearense, vamos dizer assim, que possa nos conduzir ao caminho do desenvolvimento no estado do Ceará. Excelente. A gente já está aqui já na parte final, deputado. Quero agradecer a sua presença, a sua apresentação, sua discussão, essa visão panorâmica que você trouxe aqui de uma forma bem clara, bem didática, e agradecer a sua presença e convidá-lo para outros momentos aqui no Cena Legislativo para a gente poder falar detidamente sobre cada uma dessas ações. Não, eu que agradeço. Eu até queria lhe ouvir muito mais. Sei que o tempo é exíguo, Isso. mas queria ter lhe ouvido muito mais, as suas colocações, as suas reflexões. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em ciência política, né? E a gente sabe, quando nós começamos a estudar ciência política, aí a gente começa a entender muita coisa que a gente não enxerga, né? Dos posicionamentos, né? O que eu prego e o que eu defendo para a sociedade cearense é que nós levemos a política a sério, né? Não é possível que nós deixemos sentimentos, muitas vezes, de rejeição definam o nosso futuro. Acho que o governador Elmano tem tomado decisões políticas acertadas. Quero aqui dizer que nós temos um compromisso muito grande com a sociedade cearense. Nós temos um compromisso muito sério de fazer política, Cleito. Às vezes, inclusive, me desculpe, mas eu participo muito pouco de momentos como este. Às vezes, até a grande imprensa, né? Seja qual for, eu participo muito pouco porque eu fico muito no interior, trabalho muito nas bases, Sim. Trabalho muito ali dando o suporte do desenvolvimento regional, né, dos municípios que a gente representa, mas é super importante que a gente possa ter, né, por parte do jornalismo sério, por parte da academia, né, esse entendimento daqueles que fazem política de forma séria no Ceará. Então, acho que é isso que a gente defende, uma política séria, de resultado, de melhoria de vida das pessoas. O Estado, você sabe muito bem, a razão dele existir é defender os interesses do mais frágil. Porque se todos fossem ricos, não precisava do Estado. É verdade. Então o Estado está aqui para defender que aquele que nasça com mais dificuldade, num lugar mais pobre, numa favela ou numa periferia, possa ter uma escola de qualidade tão bonita quanto aquele que mora na aldeota no Meireles. Isso. Né? Dizer, para finalizar, que aquele que fique doente possa ir para um hospital tão bom quanto os hospitais que tem na aldeota e no Meireles e no plano de saúde, né? E da mesma forma tem o direito de ir e vir assegurado, o seu direito de moradia digna, que o prefeito Evandro Leitão tem feito tanto na Habitafor junto com o presidente Lula. Então, agradecer mais uma vez e dizer que estamos sempre às ordens, parabenizar o presidente Léo Couto, né, por todo o apoio e pelo trabalho que vem realizando. A nova Câmara Municipal agora na Leste-Oeste, né, no centro da cidade, perto do Forte de Joanesburgo. Né? Então, dizer que agora vai ficar realmente nas origens da nossa cidade, junto com a Barra do Ceará, né? Mas dizer que foi uma decisão muito acertada do Léo, e dizer que tenho certeza de que a Câmara dos Vereadores e o prefeito Evandro Leitão têm se dedicado ao máximo para o desenvolvimento da nossa cidade, o maior PIB do Nordeste, né, com muito trabalho e a soma do povo cearense. Muito obrigado, Cleiton. É isso, eu que agradeço. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.